nós nos reunimos como povo do Senhor, nós estamos expressando aquilo que nós cremos. Por isso que o culto reformado é um culto pactual. É Deus convocando o seu povo e, consequentemente, nós respondendo segundo a sua palavra, segundo os atos de adoração, segundo a oração, segundo até mesmo a nossa contrição diante do Senhor. E nesse momento Deus nos convoca à adoração por meio do Salmo 150. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 150, mostrando que todo ser deve louvar ao Senhor. E aqueles que encontrarem o Salmo 150, por favor, se coloquem de pé e vamos todos ler esse texto a uma só voz. Salmo de número 150, o último saltério, e você percebe que ele fecha com o quê? Com a doxologia. Rapaz, o que é isso? Pastor, o que é uma doxologia? É após todo o saltério glorificar a lei e o Messias, ele deve dizer assim: vamos render graças tanto à palavra do Senhor como o Messias que vai vir. E é isso que todo saltério mostra. Todo o tema do saltério está baseado nesses dois pilares aí: a lei do Senhor, o Salmo 1, e o ungido do Senhor, o Salmo 2. Toda vez que você ler o saltério, você tem que perceber a lei do Senhor sendo glorificada e o ungido do Senhor sendo prometido. E aí agora ele termina dizendo o que? Todos nós: aleluia! Louvai a Deus do seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Observe que mais uma vez ele começa com aleluia e ele termina com aleluia. Você pode observar que os últimos saltérios são essa ideia de que nós devemos louvar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer, isso, meus irmãos. Vamos louvar a Deus. Ó Pai, nós queremos te exaltar nesse dia. Obrigado porque, apesar das nossas falhas, apesar das nossas lutas, o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Obrigado porque, em meio a tudo aquilo que nós temos visto e ouvido, ó Pai, nós podemos descansar na Tua soberania e na Tua graça, sustentando o Teu povo. Louvamos ao Teu nome, ó Deus. Nós, como Teu povo que o Senhor chamou antes da fundação do mundo, nos adentramos nesse lugar para bendizer ao Teu nome, reconhecer quem o Senhor é, dizer que toda honra, toda glória pertence ao Senhor, que tudo aquilo que está acontecendo nesse mundo está no controle do Senhor, tudo aquilo que acontece na nossa vida está no controle do Senhor. Por isso, nesse dia especial, o dia do Senhor, nós como Tua igreja paramos e queremos bendizer ao Senhor. Saber que o Senhor é Criador de todas as coisas, saber que por meio do Teu Filho, Ele cumpriu a missão de morrer na cruz maldita e ressuscitar ao terceiro dia e agora governa todas as coisas. Temos a certeza que o Espírito Santo trabalha em nosso coração e age por meio da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E por isso, quando nós nos adentramos na Tua presença, nós queremos primeiramente corar de vergonha por causa dos nossos pecados, que são tantos ao Senhor. Dia após dia não confiamos no Senhor. Dia após dia temos um coração incrédulo. Dia após dia damos ouvido ao falso evangelho. Mas mesmo assim, pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos diz todo domingo: se volte para mim, eu sou o seu Deus. Eu quero lhe ensinar as verdades, não só para você ter uma vida eterna e desfrutar dessa vida eterna, mas sim de você experimentar a bênção da eternidade já nesse mundo, em ter o nosso coração mais tranquilizado, em paz no Senhor, e ter a certeza
que o Senhor continua trabalhando em nós. Obrigado, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor nos convoca a adorar o Teu nome. E por isso que nós queremos declarar que toda a criação é Tua. O Senhor se revelou de forma especial para o Teu povo, por meio da Tua palavra. Por isso nós queremos bendizer ao Senhor nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 10, Criação e o seu Criador. E abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 13. Deuteronômio, capítulo 13. O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Ele foi escrito logo antes do período que o povo de Israel estava entrando na terra prometida. Então Moisés aqui, ele está relembrando a história do povo no deserto, está dando agora orientações para que o povo, ao entrar na terra prometida. E observe, irmãos, que Moisés está falando já sobre algo que vai acontecer, é uma certeza, que é sobre uma relação entre o falso profeta e a idolatria. Ou seja, o que o falso profeta ele vai fazer com aqueles que ouvem o falso evangelho? Ele vai fazer você ser um idólatra. E vocês vão observar como Paulo ele vai falar isso lá em Gálatas, capítulo 5, que será a nossa exposição. Deuteronômio, capítulo 13. Vamos fazer uma leitura de forma alternada. Deuteronômio, capítulo 13. Todo o capítulo 13 até o versículo 18. E olha como o texto ele é forte, até o ponto de dizer que se alguém fala algo e não se cumpre, ele deve ser apedrejado. Olha como a Bíblia, ela trata o falso profeta. Diz assim a palavra do Senhor, nós vamos ler de forma alternada. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti
e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecestes, e sirvamos-los. não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conhecestes, nem tu nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das suas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer: Que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade, certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, Então certamente ferirá o fio de espada aos moradores daquela cidade, e destruindo-a completamente tudo que nela houver, até os animais. ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás por oferta total ao Senhor, teu Deus, e será um montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor, teu Deus. Amém. Observe como a linguagem é uma linguagem dura, ao ponto até que se um parente lhe faz você desviar do caminho, você deve o matar. Claro que no Novo Testamento isso deve ter uma outra linguagem. A outra linguagem é que você, se amar mais os seus parentes do que a Deus, provavelmente você está se desviando do caminho do Senhor. Por isso que quando Jesus fala em Lucas, ele mostra que às vezes até os nossos familiares vão nos tratar mal e até mesmo fazer algo contra a gente por causa da nossa fé. Mas nós, como povo do Senhor, devemos permanecer firmes por causa da verdade do Evangelho. Então vamos ter um momento de oração, pedir ao Senhor para que possa ter misericórdia de nós e nos fortalecer no verdadeiro Evangelho. Vamos orar.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Queremos mais uma vez agradecer porque o Senhor nos trouxe desse local para adorar o Teu nome. E assim, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Primeiro te agradecer por aquilo que o Senhor é, pelas verdades do Senhor, por saber, ó Pai, que o Senhor nos alcançou. Cada um de nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, amando mais os prazeres da carne do que a Tua própria glória, mas pela Tua misericórdia e graça, e tão somente pela Tua misericórdia e graça, o Senhor nos tirou lá do lamaçal do pecado, como a linguagem da Tua palavra, e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, porque se fosse da nossa escolha, nós ainda estávamos caminhando segundo os nossos próprios desejos. Mas pedimos ao Pai que essa mesma graça que nos salvou, ela nos sustente. Como o Senhor fala para Timóteo, fortifica-te na graça, mostrando que essa graça não é só salvadora, é principalmente salvadora, mas ela também nos fortalece para viver no Evangelho. Nos ajuda, ó Pai, a cada dia a viver dessa forma. Sim, eu coloco de forma especial as famílias da nossa igreja. Que o Senhor possa fortalecer os laços de matrimônio de cada um dos meus irmãos. Que cada família possa desfrutar do ensino bíblico para as suas crianças, para os seus filhos, para que desde pequenininho eles possam aprender a verdade do Evangelho, para que eles não venham ser enganados. Porque nós sabemos o que acontece com aqueles que permanecem no falso Evangelho. Como nós acabamos de ler na Tua palavra, isso é uma orientação de Moisés estava dando antes do povo entrar na terra prometida. Isso serve de um tipo para a nossa vida. Em que sentido? Nós vamos ter sim uma vida celestial, uma vida na Nova Canaã. E esse mesmo texto que falou para Moisés, ele nos dá uma orientação, mostrando que nós estamos no deserto ainda. E que nós precisamos nos atentar para a verdade do Evangelho. Para que não venhamos dar ouvido ao outro Evangelho. Em um mundo, ó Pai, de tolerância, onde que nós não podemos julgar ninguém. Quem é você para julgar alguém? A Tua palavra nos diz que por meio dela nós devemos julgar todas as coisas. E Paulo traz esse princípio lá em 1 Coríntios capítulo 2, mostrando que aqueles que são espirituais, eles conseguem discernir todas as coisas. Mas infelizmente aquela igreja, Paulo trata eles como carnais, que estavam pegando uma falsa espiritualidade, mas não estava resolvendo os seus problemas mais particulares, segundo a verdade do Evangelho. Ao ponto que no capítulo 5, há um incesto dentro da igreja. E Paulo pergunta, não tem ninguém sábio aí? Ou seja, não tem ninguém que conheça a palavra do Senhor e possa resolver esse problema segundo a verdade do Evangelho? Ó Deus, nos dá sabedoria segundo a verdade do Teu Evangelho. O Evangelho não é relativo. O Evangelho é a verdade imutável. E quem não está nele será condenado. Por isso, ó Deus, salva o Teu povo. Salva aqueles que não Te conhecem. Que eles possam se render à verdade do Evangelho. Porque enquanto isso não acontecer, a Tua palavra nos diz que a ira de Deus permanece sobre eles. Por isso, nessa manhã, ó Deus, nesse dia, onde a mensagem mais uma vez será confrontadora, tem misericórdia de nós. Nos sustenta na Tua verdade. E aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, amolece o coração, não faz eles ficarem mais duros com a verdade do Evangelho, mas que eles possam entender que essa verdade é libertadora,
que essa verdade lhe traz paz, que essa verdade traz alegria. Faz isso, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos recitar 2 perguntas do nosso breve catecismo como uma forma de nós professarmos aquilo que nós cremos. Então a pergunta 7, eu faço a pergunta e a igreja responde. A pergunta 7 nos diz o seguinte: quais são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. Como executa Deus os seus decretos? Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos, perdão. Vamos cantar com alegria, na certeza que esse Deus é maravilhoso, que tudo aquilo que Ele decretou antes da fundação do mundo, não se preocupe, vai acontecer. E nós estamos debaixo dessa verdade maravilhosa. Aqueles que vieram preparados podem devolver o seu dízimo ou ofertar na casa do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição?
Obrigado, Pai, porque sabemos que apesar de nós, Teu amor imutável, Tua verdade maravilhosa, por causa da Tua obra, nós não podemos nos separar desse amor. Mas mesmo assim o Senhor nos pede para ter um ouvido atento, para ter um coração quebrantado na Tua verdade, para se voltar àquilo que é do Senhor. Que o Senhor possa fazer isso mais uma vez por meio da Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram colocados diante do Senhor, possamos usar de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. E abrir a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Para você que nos visita, nós pegamos um livro, uma carta, e expomos ela toda e aplicamos. Então nós chegamos agora no capítulo 5 de Gálatas, a gente possa entender aquilo que Paulo estava confrontando naquela época e aquilo que ele está querendo chamar a atenção para a nossa época. É isso que nós fazemos. Nós analisamos primeiro aquilo que Paulo está querendo falar para aquele povo e depois transpomos essa realidade para a nossa realidade. Então você pode observar que a expressão circuncisão, nós não fazemos mais isso com certeza, mas nós usamos outros meios de circuncisão, como achar que somos aceitos por Deus pelas nossas boas obras, ou por nós orarmos muito, ou por nós irmos muitas vezes para a igreja, ou por nós sermos batizados. Não, eu sou batizado, eu sou salvo. Não é isso que a Bíblia fala. Isso pode ser a consequência daquilo que a sua fé é interna, mas isso não é uma certeza que você é salvo. Por isso que a verdadeira salvação, aquele verdadeiramente que foi eleito, ou que foi salvo, ele vai permanecer na verdade. E é isso que Paulo está querendo agora trabalhar conosco, principalmente mostrando essa realidade que nós somos livres, mas a liberdade não nos dá a ocasião a permanecermos na carne. Nós vamos ver essa realidade na próxima semana. Mas hoje vamos ainda tratar um pouco sobre o legalismo. E aí vamos ler o versículo 7 ao versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós corrieis bem,
Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até mutilar-se os que vos incitam à rebeldia. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, a lei do Senhor. E nós só podemos contemplar essa verdade, entender essa verdade, ó Pai, se o Senhor nos chamar, como o próprio texto nos fala. Se o Teu Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Não é uma persuasão humana, não é uma argumentação meramente de um homem. Se o Senhor não falar, se Teu Espírito Santo não abrir o nosso entendimento, se Teu Espírito Santo não rasgar o véu que está na nossa mente, nós não vamos compreender a maravilha da Tua lei. Por isso nós pedimos mais uma vez, que a ação poderosa do Espírito Santo, a verdade da Tua palavra, que ela é como um martelo que miuça a pedra, que ela possa mais uma vez quebrar o nosso coração, para que venhamos nos render à verdade do Evangelho. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Crianças, lá em casa nós temos o costume de fazer um culto doméstico, a maioria das vezes na segunda, às vezes na terça. Eu tenho outras atividades com as crianças, mas o nosso culto doméstico mesmo é na segunda e na terça, na sexta. E nós chegamos, nós estamos lendo a carta de João, lá em 1 João. E nós chegamos na expressão, no verso 2 e 15, que diz o seguinte: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa amar o mundo? Ora, se você pensar que amar o mundo significa dizer que tudo aquilo que é do mundo você tem que rejeitar, você deveria vir com outra roupa para cá. Porque com certeza não foi um crente que fez a sua roupa. Então não é isso que o texto está querendo falar. Amar o mundo não significa dizer que você não pode assistir televisão. Não significa dizer que você não pode assistir qualquer coisa na TV. O que você precisa saber é sondar. E aí, como vocês não conhecem ainda, o papai e a mamãe de vocês devem falar assim: olha, esse filme você pode assistir, esse não. Mas, por que isso é importante? Porque cada vez mais, crianças, as pessoas elas estão usando o nome de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Porque vocês poderiam falar assim: pastor, tudo que é de Deus, se tem a palavra Deus, estou dentro. Mas infelizmente não é assim. Olha só, por exemplo, essa frase que diz: o Deus castiga, mas Deus castiga, Deus não castiga, perdão, Deus ensina. Deus não tira, Deus livra. Deus não demora, Deus capricha. Essa frase é errada totalmente. Mas observe que tem uma expressão Deus lá. Então nem tudo aquilo que tem a expressão Deus significa dizer que aquilo é verdade, que é a verdade do Evangelho. Então por isso, a cada dia, vocês já aqui, aquelas que já sabem ler, como Sofia, Ana Beatriz e Amanda, que estão começando a aprender a ler, vocês precisam logo aprender a ler. Por quê? Para ler os livros, não? Não, para ler a Bíblia. Porque quando vocês lerem a Bíblia de forma correta, vocês vão começar a dizer: olha, aquele ali está até falando o nome de Deus, mas não tem nada a ver com aquilo que está na palavra de Deus.
e que Deus possa aplicar essa verdade no coração de vocês. Isso é tão importante, porque senão vocês vão ser enganados nesse mundo. E isso é caso de vida ou morte. Se permanecer no Evangelho, vida eterna. Se não permanecer, morte eterna. Adultos, eu já falei várias vezes de um livro que todo adulto deveria ler, que é conhecido, e até mesmo para ensinar para os seus filhos, que o livro é um clássico conhecido como Peregrino. Peregrino, que foi escrito por um pastor batista reformado, John Bunyan, e publicado na Inglaterra em 1678. O livro, ele conta uma alegoria sobre a vida cristã. O livro Peregrino, conforme mostra, ele quer relatar também os perigos e a inconstância enfrentada na vida religiosa. Quando Deus nos alcança, agora nós estamos em uma peregrinação à cidade celestial. E essa peregrinação é uma peregrinação difícil, onde várias pessoas estão querendo tirar você do caminho. E aí, quando está chegando no final do último capítulo, antes do último capítulo, o peregrino, juntamente com a esperança, com verdade, o cristão, juntamente com o seu amigo, esperança, estão diante de um caminho que não era o caminho de chegar à cidade celestial. E aí passa um homem vestido de branco, conhecido como o adulador. Ele passa e diz assim: o que vocês estão fazendo aí? Vocês não estão sabendo o caminho? Pode me seguir. E aí, tanto o cristão como a esperança diz: tá bom, eu vou seguir. E aí, com o passar do tempo, eles estão percebendo que estão a cada dia mais se desviando do caminho da verdade, ou do caminho da peregrinação, ou do caminho para chegar à cidade celestial. Só que quando eles percebem, já era. Uma rede cai sobre eles, e eles ficam amarrados por um bom tempo. Até que passa um homem e questiona eles: por que vocês estão aí? E eles disseram: nós demos ouvido a um ser que parecia um anjo. Ah, esse é o adulador. E aí quando ele fala, o adulador passa, né? E aí a veste dele cai, e aí ele fala para o cristão e para o esperança: esse adulador é o falso profeta, que levou para cair em um caminho tenebroso. Mas aí na conversa entre o cristão e o esperança, o ser celestial fala assim para o cristão esperança: onde foi que vocês passaram a noite? Faz essa pergunta, né? E eles disseram que com os pastores nas montanhas deleitosas. E eles perguntaram se aqueles pastores, e ele perguntou se aqueles pastores não lhe haviam dado um guia de instrução sobre o caminho. Eles responderam: sim. Mas perguntaram de novo: vocês não sabiam que era o caminho e não pegaram o guia de instrução para ler? Esquecemos, responderam. Perguntou também se os pastores não lhe avisaram sobre acerca do adulador. Eles responderam: sim. Mas não imaginávamos que esse homem falava suave. Nós não imaginávamos que o adulador ou o falso profeta usavam palavras suaves para enganar o meu coração. Paulo, ele tem nos chamado a atenção sobre o falso ensino e como só o Evangelho pode nos fazer permanecer firmes, ao ponto que no capítulo 4, dos versículos 12 a 20, Paulo mostra até mesmo a característica do falso evangelho. Ele é o quê? Adulador. Ele é o quê? Ele quer agradar o coração dos seus ouvintes. Por isso que Paulo aqui, ele está batendo em duas verdades que são bem peculiares da nossa geração.
conhecida como o legalismo e o antinomismo. O legalismo é a perspectiva sobre a qual nós podemos ser aceitos por Deus por aquilo que fazemos. O legalista é aquele que ele faz algo para ser aceito por Deus. Ele pode até se envolver na obra do Senhor, mas no fundo, é porque eu preciso fazer por onde, pastor? Eu não posso só aceitar o Evangelho, mas eu preciso fazer por onde para receber também as bênçãos de Deus. E lembre-se, nós estamos falando aqui sobre a responsabilidade que nós temos. Nós temos a responsabilidade de praticar boas obras e de evangelizar. Mas se você faz isso para ser aceito por Deus, isso é legalismo. O antinomismo é uma outra realidade. Já que Cristo nos libertou, então eu vou viver assim, rapaz, eu vou viver aqui do meu jeito, sabe? Eu não quero saber da palavra do Senhor. E se eu sou salvo, se eu sou eleito, ainda uso até as expressões da Bíblia, né? Se eu sou eleito, então eu posso viver a vida do jeito que eu quero. E aí, no dia que Deus quiser, Ele vai me chamar de novo. Não, você está pegando dois princípios, você está pegando duas verdades e colocando em formas diferentes, onde a Bíblia mostra que essas duas verdades, elas andam em paralelos. Você não pode ser nem legalista, nem antinomista. E Paulo aqui no capítulo 5, ele vai tratar daquilo que é conhecido como a liberdade cristã, com base nesses dois imperativos. Um primeiro indicativo falando sobre que Cristo nos libertou, o versículo 1 fala sobre isso. E agora ele está mostrando esses dois imperativos, mostrando primeiro que nós não devemos, que nós devemos permanecer firmes. No versículo 1 fala sobre isso. E não só permanecer firmes, mas não voltar ao jugo de escravidão. Porque uma coisa é você sair do Egito, outra coisa é você tirar o Egito dentro do seu coração. Isso é totalmente diferente. Primeiro Deus libertou o povo lá do cativeiro egípcio. E depois ele passou quantos anos? 40 anos tentando libertar o cativeiro egípcio dentro do coração do povo. Por isso que os 10 mandamentos, ele começa como? Deus liberta o povo e depois ele dá o quê? Eu vou te dar agora a lei, para que você possa viver de conformidade com essa lei. Primeiro tira Deus, eu te libertei do cativeiro egípcio, agora eu vou te dar leis, não para você ser salvo, mas para você santificar. É por isso que todos nós devemos praticar os 10 mandamentos. Então Paulo aqui, dos versículos 7 ao versículo 12, ele quer nos mostrar que nós devemos obedecer à verdade da cruz, pois o falso evangelho causa condenação. É isso que, em resumo, Paulo está querendo trazer aqui dos versículos 7 aos versículos 12. Que nós, como povo do Senhor, nós devemos continuar obedecendo o evangelho da cruz. Pois a persuasão do falso evangelho causa condenação, tanto para aqueles que pregam, como para aqueles que dão ouvido ao falso evangelho. Ele faz isso por meio de duas verdades. Dos versículos 7 e 10 tem a primeira verdade: esteja atento à persuasão dos falsos evangelhos. E dos versículos 10, do versículo 11, até o versículo 2, mostra: continue a obedecer a verdade da cruz. Você pode perceber isso até mesmo no versículo 11, esse contraste: eu porém, ou mais eu. Então nos versículos 8 a 10 há uma ideia, dos versículos 11 a 12 uma outra ideia. Observe comigo como Paulo ele mostra que nós devemos ficar atentos à persuasão do falso evangelho. Ele fala aí no versículo 7: vós corrieis bem, que vos impediu de continuardes a obedecer à verdade. Paulo nos mostra mais uma vez que a vida cristã é uma corrida. E ele já tinha mostrado isso aos Gálatas. Olha, nós estamos correndo aqui. E a vida cristã é uma corrida contínua que não pode parar. E é interessante, irmãos,
que essa é a imagem que eu sempre gosto, que a vida cristã é uma corrida. Eu, como gosto de correr, entendo perfeitamente essa imagem, principalmente quando nós começamos a correr. Quando eu era militar, tinha o TAF, né? E aí, quando chegava uma semana antes, o pessoal começava a treinar para o TAF. Não dava certo, mas eles continuavam, faziam a mesma coisa. Mas não era para você do TAF, tal. E quando o TAF era um treinamento, a parte tática do exercício físico, do quartel. E aí, quando era no dia do TAF, dava o tiro lá, pá! Tinha que correr 3 km e 300 metros em 12 minutos. E aí, quando começava a corrida, né, que não é uma corrida tão lenta, é uma corrida mais rápida, mas tinham os espertos, né, Maio, que chegava e tentava disparar. Pá! Quando dava 1 quilômetro, e aí outros que iam devagarzinho, né, no mesmo ritmo e tal, aí chegava e passava, olhava assim, bora. A corrida cristã é dessa forma. Não é você chegar e rápido, mas é você ser constante na vida cristã. E quando você começa a dar ouvido ao falso evangelho, o texto diz que vocês corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Lembre-se da história de Vanderlei Cordeiro de Lima nas Olimpíadas, onde ele estava correndo e um padre segurou. Essa é a imagem que deve estar na sua mente. Você estava correndo a sua caminhada cristã. Os gálatas estavam correndo a sua caminhada cristã. Mas alguma pessoa, ou algum grupo de pessoas, começaram a falar o falso evangelho. Se você observar o capítulo 3, Paulo trata o falso evangelho como o quê? Como um feitiço. Alguém está te enfeitiçando. Assim como o livro O Peregrino, alguém disse, o caminho é esse. Ele apareceu com uma fala suave. E você foi pegue pelo falso evangelho. E agora você parou de correr a corrida. A ideia aqui de impediu é a mesma ideia de barrar. E essa mesma expressão aparece lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: por isso, quisermos eu ir até vós, Paulo falando, eu estava desejoso de ir, contudo Satanás nos barrou. Lembre-se, quando Paulo fala que Satanás nos barrou, ele não está falando que é literalmente Satanás. Ele está nos mostrando que Satanás usou pessoas para nos impedir. É isso que Paulo está querendo chamar a atenção. E a forma que eles impediram de o povo correr foi por meio de quê? Versículo 8, de uma persuasão. Persuasão. Foi meio de quê? De conversa. Ou foi por meio de quê? De instrução. Ou, para ficar bem claro, foi por meio de uma doutrina falsa. É isso que eles fazem. E eles falam bem. E eles têm uma boa oratória. E ele quer falar algo que agrada o seu coração. E a consequência é que o nosso coração pega esse negócio. Por isso que a imagem que Paulo traz, e a dona Seda vai perceber bem verdade isso, que está no versículo 9. Um pouco de fermento, o que é que faz? Leveda toda a massa. Dona Seda é uma mulher conhecida como ela faz bolo, boleiro, bolo bom. E aí eu tenho certeza absoluta que ela não coloca 3 xícaras de trigo e 3 xícaras de fermento. Só faz isso, Dona Seda? Tem como não? Possível. É 3 xícaras de trigo para uma colher de sopa de fermento. Só um pouquinho. É só um pouco para levedar toda a massa. Ele está dizendo que o falso ensino é o quê?
Só uma gotinha. Só uma gotinha. E Paulo aqui, ele trabalha pelo menos duas coisas a respeito do falso evangelho. Primeiro, ele trata a respeito do caráter. Depois ele fala sobre a mensagem, principalmente a mensagem de mostrar que essa persuasão não vem daquele que vos chama. É por isso que o falso ensino ele é comparado por muitas vezes como um câncer. Por favor, abra sua Bíblia, deixa marcada aí em Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 5, versículo 6, 9. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos todos ler o texto? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15 a 17, diz o quê? Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que leem os passarão a impiedade e a ignorarão. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileu. Olha só, essa é uma carta pastoral. Paulo está escrevendo para um pastor chamado Timóteo. Ele diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. E aí depois evita igualmente os falatórios inúteis, profanos. E aí ele diz que a linguagem deles é como o quê? Câncer. Irmãos, meu pai ele faleceu de câncer. Ele lutou com câncer 2 anos. Eu morava em uma cidade a 785 quilômetros. Ia visitá-lo de 2 em 2 meses. Cada vez que eu ia visitá-lo, eu percebia meu pai sendo consumido pelo câncer. Ele tinha 95 quilos. Ele morreu com 52 quilos. O falso evangelho, ele faz isso com o seu coração. Não esqueça disso. Não esqueça. Às vezes você pode dizer assim, é bom, rapaz, estou gostando, é bom escutar aquela mensagem. Mas ele vai te corroer por dentro. E é por isso, ainda em 2 Timóteo 4 a 3, o que é que Paulo fala mais uma vez para esse pastor? 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de 1 a 3. O que diz? Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a unanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às causas. Observe como Paulo, mais uma vez, ele chama a própria Trindade, Deus, Cristo Jesus, que te chamou para a manifestação desse reino, e que prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreende, exorta com toda a longanimidade, doutrina, pois haverá tempo. Se você observar que haverá tempo, não é algo que vai chegar lá nos últimos dias, porque os últimos dias nós estamos já vivendo. Se você observar, o capítulo 3 de 2 Timóteo, ele vai falar sobre as características dos últimos dias. Nós já estamos vivendo essa realidade dos últimos dias. Então, esse tempo já está presente. E o que é que eles vão fazer? O que é que vai acontecer? Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário. Eles vão chamar mestres segundo a sua própria cobiça.
como sentido coceira dos ouvidos. Assim, o fermento do fariseu é parecido com o coronavírus. Que aquele que pega contamina, meu amigo. De uma forma ou de outra. E nós estamos vendo como esse vírus é poderoso. Nós estamos vendo. Pois o falso evangelho é da mesma forma. Por isso que Paulo agora, ele mostra essa realidade, dizendo que esses falsos evangelhos, ele perturba, que nós não devemos dar ouvidos de forma alguma. Versículo 10, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Não tem como, não tem jeitinho brasileiro. Aqueles que não estão no verdadeiro evangelho sofrerá a condenação. O texto está falando isso. Não tem ajuda. Não tem caminho A ou B. Só tem um caminho. Mas aí Paulo, ele começa a nos dar a esperança que nós, já que fomos livres em Cristo Jesus, permaneça, não se volte ao jugo de escravidão. E é isso que ele vai falar nos versículos 2 a 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Gálatas capítulo 5, agora versículo 11. Gálatas capítulo 5, verso 11, vamos voltar para o nosso texto básico. Diz assim, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Lembre-se, se você sabe um pouco da história, Timóteo, ele teve a circuncisão. Olha, mas pastor, como é que pode? Se Paulo diz aqui que não é para circuncidar, por que Timóteo foi circuncidado? Por uma questão específica daquela época. Por isso que o ponto aqui, irmãos, não é a proibição, literalmente, da circuncisão. Porque nós sabemos que no Novo Testamento, a circuncisão representa o batismo. Mas o ponto aqui é mostrar que se você faz isso para ser salvo, esse é pecado. Por isso que Paulo é chamado de apóstolo da circuncisão. Estava querendo, os falsos profetas estavam dizendo assim, mas tu já circuncidou Timóteo. E ele diz, ora, se eu fiz isso, por que então eu sou chamado, por que eu ainda sou perseguido? Então esse é o argumento que Paulo está querendo mostrar. Olha, se vocês estão me dizendo que eu sou o apóstolo da circuncisão, porque eu fiz isso com Timóteo, então por que eu estou sendo perseguido? Não uma incoerência. Se eu fosse um apóstolo da circuncisão, você deveria me perseguir. Mas por que eu estou sendo perseguido? E aí ele diz, logo está desfeito o escândalo da cruz. Se eu me volto ao falso evangelho, o que está desfeito? A mensagem da cruz. E aí ele termina dizendo, esse versículo 12, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Em outras traduções, que castrasse ou que cortasse. Lembre-se que a circuncisão era uma cirurgia que acontecia, como se fosse a cirurgia de fimose que acontece nos meninos, e era isso que estava acontecendo naquela época, como uma marca de dizer que aquela pessoa era judeu. Então os judaizantes estavam dizendo, olha, é Cristo mais essa cirurgia para ser salvo. E Paulo diz, olha, se é essa cirurgia, então vamos ser eunuco. Vamos cortar logo tudo. Paulo aqui, ele não está dizendo que precisava bater nas pessoas, nos falsos profetas, né? Tomara até eles se mutilassem, que vos incitam à rebeldia. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está levando o argumento até as últimas consequências, dizendo assim, olha, se a circuncisão tem um valor, então vamos logo se castrar, para dizer que eu sou santo. Diante disso, meus irmãos, eu tenho algumas aplicações. A coisa que Paulo está querendo nos mostrar é que a vida cristã é uma corrida.
Você não terminou a sua corrida. Nós não terminamos a nossa corrida. Nós já estamos só começando essa corrida. Aí não corremos nem 5 quilômetros. Ainda tem muito chão. Então não esqueça disso. E a única forma, uma única instituição que pode lhe treinar nessa corrida é a igreja. Enquanto nós, nesse mundo aqui, igreja tudo não presta, igreja só fala de roubo, igreja o pastor só fala de dinheiro, igreja o pessoal só quer porque são tudo fariseu, eu sou bom e eu... Não. Talvez você experimentou de um falso evangelho. A igreja do Senhor Jesus, a Bíblia nos diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas aquilo que não é a igreja do Senhor, elas vão se tornarem sinagoga de Satanás, como fala em Apocalipse. Não esqueçam disso. Você está numa corrida. A sua corrida não acabou. Por isso que você precisa entender que a única instituição que treina você para essa corrida é a igreja do Senhor. Se você blasfemar a igreja do Senhor, você está em pecado. Você está em pecado. Porque é a única que fala sobre a verdade do Evangelho, que pode mudar esse mundo. É a igreja do Senhor. Por isso, tire da sua mente, o mais rápido possível, que a igreja não presta. A igreja, todo mundo é igual. Os fariseus estão tudo lá dentro da igreja. E você é o primeiro, porque você está falando mal da igreja. E você não pratica perfeitamente a lei do Senhor. Mas apesar de nós, apesar das nossas lutas, Deus usa a sua graça e misericórdia para nos treinar. E esse treinamento é o melhor treinamento que nós podemos experimentar nesse mundo. Segunda realidade, ou segunda aplicação. A cada dia, irmãos, a cada dia, o pensamento do politicamente correto está no nosso meio, pairando na nossa região, pairando na nossa mente. E que por muitas vezes entra na igreja de forma sutil. Essa semana, conversando com a irmã da igreja, ela compartilhando um pouco daquilo que ela estava passando, conversando, mandando mensagem para uma pessoa, mandando mensagem para outra pessoa, aí a pessoa diz, não, isso aí é a forma que vocês interpretam. Essa nossa forma de interpretar é totalmente diferente. Hoje a Bíblia é relativa. Quer dizer que uma verdade está lá na Universal, outra verdade está na Igreja Batista, outra verdade está na Assembleia de Deus? Que bagunça é essa? Não. Há pontos secundários sim. Há pontos secundários sim. Mas a essência do Evangelho deve ser pregada em todas as igrejas bíblicas. Por isso que um dos lemas da reforma não é nem de igrejas reformadas. Os 5 sola é de igrejas evangélicas. 5 sola não é de igrejas reformadas. Toda igreja reformada pratica os 5 solas, com certeza. Mas a igreja reformada não se resume nos 5 solas. E aí, Paul Washer, em uma entrevista, ele fala o seguinte, que eu achei sensacional. Segura na cadeira. Hoje tem crescido a ideia que eu amo a Cristo, mas a igreja não. Aí ele diz, parabéns, se esse é o seu pensamento, parabéns. Pois você está fazendo o trabalho do seu pai, que é o diabo. Parabéns, se esse é o seu pensamento. Satanás estava lá aplaudindo, dizendo, vai meu filho, continue a pensar dessa forma, continue a pensar que a igreja não presta, continue a pensar que você ama a Cristo e não ama a igreja. É impossível isso acontecer, porque quem foi que estabeleceu a igreja? Mateus capítulo 16, depois vocês podem ler. É o próprio Cristo que estabeleceu a igreja. E aí, quando nós pensamos na igreja presbiteriana, por exemplo, a maioria de vocês vieram de uma outra denominação, assim como eu.
E pelo menos 2 doutrinas deixaram, espero, vocês chacoalhados. Primeiro, a doutrina do batismo infantil. Que é isso, pastor? A igreja presbiteriana batiza criança? Que seita é essa? É a igreja católica? É? Não, irmão, calma. Vamos caminhando. Eu nem digo que é errado, primeiro, né? Diz, vamos caminhando para lhe ensinar com o tempo. Talvez a sua mente está com muito dispensacionalismo, acha que o Novo Testamento equivale ao Antigo Testamento, não presta para nada. Então vamos andando. A partir do momento que a gente vai andando, a gente vai entender um pouco mais. Mas a segunda, que talvez é essa que deixa as pessoas mais... eleição. Eu não tenho direito de escolha? Que é isso, pastor? Que heresia é essa? Eu preciso escolher, eu tenho livre-arbítrio. Lembre-se, se você está falando que livre-arbítrio é o ato de você sair daqui e sentar naquela cadeira, eu entendo o que está na sua mente. Mas se você está falando que o livre-arbítrio é a sua escolha de buscar a Deus, você não busca não. Você não escolhe não. Se Deus não te resgatar, se Deus não transformar seu coração, a Bíblia você vai ler a Bíblia, você vai gostar de Jesus, você vai falar até assim, misericórdia, graça e paz, ou está repreendido, aleluia. Mas isso não quer dizer que você é um crente. Não quer dizer isso. Você pode até andar de saia, com o cabelo longo ainda. Não quer dizer que você é um crente. Lhe digo logo. E aí, sempre vem aquela argumentação, né? Pastor, mas o índiozinho que está lá na tribo indígena, esse índio, meu amigo, ele aparece, só muda a pena. Uma hora está com a pena vermelha, outra hora está com a pena azul. Sempre na aula de eleição tem esse índiozinho. Mas pastor, o índiozinho que está lá na tribo, não foi falar do evangelho e tal, ele será salvo. Vou trazer mais uma vez. Abra sua Bíblia, por favor, em João capítulo 3. E você vai me responder como é que uma pessoa é salva. João capítulo 3, é o texto que eu sempre uso para dizer, e aí eu levo a resposta, eu faço a pergunta para vocês. João capítulo 3, versículo 36, toda a igreja lê, com uma voz assim bonita. Eu quero ver se vocês vão continuar pensando assim. João capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem tem a vida eterna? Quem não tem um filho? Quem não tem um filho? A ira, não fala com gosto, irmão. Fala com gosto, tem gosto. A ira de Deus permanece sobre ele. Então, se o índiozinho lá, Davis, não ouviu o evangelho, ele vai para onde? A ira de Deus permanece sobre ele. Pastor, é muito forte. Pastor tem que ter um jeitinho, os bichinhos, coitadinho, o bichinho dele, coitadinho deles. Não tem coitadinho. No evangelho não tem coitado. Todo mundo é pecador. E eu falo isso, irmãos, com vergonha nossa. É para vergonha nossa. Porque isso deveria impulsionar mais a nossa evangelização. Senão eu não falo isso com gratidão. Oh, graças a Deus que ele vai descer com todo o gama de fé. Não. Isso, oh Senhor, nada mais desejo de mostrar o teu evangelho para os meus amigos que não te conhecem. Oh Senhor, eu não tenho um papel de convencer ninguém. Mas se eu comunicar a tua verdade para pessoas que não te conhecem, o Senhor, de uma forma sobrenatural, pode abrir o coração dessa pessoa e ele sair do reino das trevas para o reino da luz. Mas nunca esqueçam que só aqueles que têm o Evangelho têm a vida. Se morre sem o Evangelho, ele vai para o inferno.
pastor, isso acontecia mais em outra cidade. Aqui não. Pastor, aquela igreja está bombando. Pastor, a gente está há 3 anos aqui, essa igreja não cresce, pastor. As mesmas caras. Não cresce aquela igreja lá, pastor. Olha, está crescendo. Nós somos mais de 3 milhões de evangelhos. Eu duvido. Pode ficar com raiva de mim, duvido. Hoje a igreja é como se fosse assim, olha, pastor, graças a Deus, eu não ia falar isso, né? Graças a Deus que tem mais igreja. Bom. Mas por que essas igrejas crescem tanto? Ora, se você vai lá, e lá as pessoas dizem, olha, você é o centro do evangelho. Olha, tudo aquilo que aquilo que estava escondido, Deus revelou e vai trazer agora as bênçãos do Senhor. Todos os seus sonhos que Satanás estava prendendo, agora eles vão liberar, porque eu tenho uma unção sobre você. Olha, você estava numa vida sem emprego, sem dinheiro, mas Deus falou comigo que Ele vai abrir uma porta de emprego para você, e você vai ser abençoada, e aquele que te viu passar a prova não te ajudou, você vai ficar lá no palco. Quem não quer escutar um negócio desse, meu amigo? Quem não quer? Quem não quer? Me diga, quem não quer? Mas é triste que vários crentes, que se dizem crentes, não sabem nem abrir onde é que está a palavra do Senhor. O evangelho passa é distante dessas igrejas. Cristo não é nem anunciado. Como a igreja que se diz evangélica, ela não prega a mensagem da cruz, e você diz que eles são evangélicos? Nunca! Isso é uma blasfema contra Deus. Mas ainda tem os intelectuais, e às vezes até os reformados. Pastor, mas fulano de tal, ele fala tão bem, né? Ele é tão inteligente. Olha só o Caio Fábio, ele era presbiteriano. Olha só a linguagem dele. Ele abraça agora todo mundo é salvo. É claro, abraça aquilo que eles falam. Você vai juntamente com ele para o inferno. Pastor, o senhor não pode julgar. Posso sim, porque eu estou julgando a atitude dele. Enquanto ele não se arrepender dos seus pecados, ele está condenado ao inferno. Enquanto uma pessoa pode estar em qualquer igreja que não seja evangélica, ela não se arrepender dos seus pecados, ela está condenada ao inferno. Porque a fé é uma fé daquilo que nós professamos. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Por fim, eu termino com a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz, se você observar aí, em Gálatas capítulo 5, Paulo ele fala no versículo 11, logo está desfeito o quê? O escândalo da cruz. Essa é a mesma ideia que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, fala sobre o escândalo da cruz, sobre que a mensagem dele é Cristo e esse crucificado. E John Stott, ele fala algo que é maravilhoso. Porque a mensagem da cruz deve ser pregada na igreja. Porque a mensagem da cruz, escute isso, a mensagem da cruz não elogia ninguém. Ninguém é elogiado. Ninguém. Se o seu pensamento é, rapaz, pastor, eu sou um marido melhor do que o fulano de tal, mensagem da cruz, você é o pior dos pecadores. Pastor, eu sou melhor do que... Não é não. Você está com um prisma... Você precisa ir para a mensagem da cruz.
Por isso eu conclamo a você que não é crente, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Você não vai ser salvo por aquilo que você faz. Porque se você comparar a sua vida com Cristo, a sua vida, você tenta fazer por obras. Não consegue. De alguma forma você não consegue ser perfeito. E aí, eu não vi outra imagem mais fantástica, que era quando você ia para a escola. Eu disse que Jordana talvez ela está fora dessa relação. Talvez quando você ia para a escola e tinha um momento dos seus trabalhos, você poderia ser aquele que fazia todo o teu trabalho e sempre via um gaiato, né? Bota meu nome aí! Bota meu nome aí! O cara fez todo o trabalho e bota o teu nome aí. Mas para ele não ficar para baixo, ele dizia assim, deixa eu fazer pelo menos a introdução. A introdução era assim: os meus irmãos, meus amigos vão apresentar o trabalho. Fulano de tal vai falar sobre isso. Ciclano vai falar sobre isso. Passo a minha palavra para fulano de tal. Ou então, só para dizer que não fez nada, né? Ou então, deixa eu pelo menos digitar. Mas todos nós aqui, todos, somos aqueles que não fizemos nada nesse trabalho. Todos nós aqui, todos. Você era o pior aluno. Você é que colocava, amassava a bolinha de papel, colocava cola branca, jogava na cabeça da professora. E a professora dizia assim, manda a mãe. Aí você fazia uma maior e jogava nela também. Você é esse. Você é esse por causa dos seus pecados. Mas sabe o que é que Cristo faz? Sabe o que é que Cristo faz? Ele diz, saia dessa cadeira. Deixa eu sentar nessa cadeira. Eu vou estudar por você. Eu vou fazer o trabalho por você. Eu vou apresentar e fazer a melhor apresentação. E você fica só assim. Como ele fala bem. Como esse trabalho foi digno de 10. E depois ele diz, é seu. Essa nota é sua. Essa nota é sua. Não por aquilo que você fez, mas por aquilo que eu fiz por você. Por isso, meu amado irmão, cuidado com o falso evangelho. Ele é parecido com o coronavírus. Cuidado com o falso evangelho. Ele parece até ser bom, mas o final, como fala Paulo no versículo 10, sofrerá a condenação. Que Deus nos ajude a permanecer firmes e não a voltar a submeter ao falso evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nós já fomos influenciados pela política da boa vizinhança, onde que todos os caminhos nos levam ao Senhor, onde cada religião fala a sua verdade. A Igreja Católica fala a sua verdade, a Macumba fala a sua verdade, os Espíritas falam a sua verdade, os Testemunhos de Jeová falam a sua verdade, os Mormons falam a sua verdade, e a Igreja Evangélica fala mais uma verdade. Mentira, satânica. Nós pregamos a mensagem da cruz. A mensagem da cruz nos mostra que todo homem é pecador, que ele não pode ser aceito diante de Deus por aquilo que ele faz, mas que por causa dos méritos de Cristo Jesus, que fez um trabalho maravilhoso, Ele nos dá essa nota de graça, para que possamos permanecer firmes. Paulo é duro aqui, ó Pai, com os falsos profetas, os judaizantes. Paulo é duro aqui com o falso ensino. Se o apóstolo Paulo
inspirado pelo Espírito Santo, ele é duro. Nós precisamos ser firmes também, em amor, com certeza. Por isso o nosso clamor é que para aqueles que estão ouvindo a mensagem da cruz, permaneça. O outro evangelho pode ser até gostoso de ser ouvido, pode até fazer nós chorarmos, como por muitas vezes eu escuto, eu fui convertida pela música de fulano de tal. Não, você foi emocionada, você foi tocada de forma emocionalmente pelaquela música, mas não pelo evangelho. Porque o evangelho ele só pode ser tocado pela exposição da revelação bíblica. Ó Deus, por isso que as igrejas bíblicas elas demoram a crescer. Demoram porque nós não falamos aquilo que boa parte daquilo que as pessoas querem ouvir. Que tudo vai dar certo, que o milagre está chegando, que se você depositar aqui no gasofilaço 10 mil reais, você vai ganhar 30 mil reais. Isso é mentira satânica. Isso não é verdade, ó Pai. O ato de contribuir é com gratidão, o ato de conhecer ao Senhor é porque nós sabemos quem nós éramos e agora quem nós somos em Cristo Jesus. O ato de ir para a igreja não é uma troca, é porque eu encontrei o verdadeiro evangelho. Como a parábola do reino fala, eu encontrei o tesouro mais precioso do mundo. E esse tesouro é o evangelho de Cristo Jesus, que apesar das nossas lutas, apesar dos nossos sofrimentos, o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Obrigado, Pai, porque podemos permanecer firmes, porque podemos lutar contra o falso evangelho. E ó Deus, se há alguém que ainda está brincando com o falso evangelho nessa igreja, que nessa manhã o Senhor possa abrir o entendimento deles, a começar em mim, para que eu não venha, ó Deus, começar o bom ministério, mas terminar beijando o falso evangelho. Eu quero beijar o Cristo, como fala o Salmo 2, para que nele eu possa me refugiar. E é por isso que nós não somos condenados, porque nós nos refugiamos na obra de Cristo Jesus. Continua, Senhor, a trabalhar em nós, a perseverarmos para proclamar o Evangelho aos nossos amigos e parentes, para que eles possam entender o que é uma igreja verdadeira. Lutas sim, perfeita nunca, mas que preza pela exposição da palavra e que mostra que a mensagem da cruz, ninguém é elogiado, ninguém. Todos nós somos pecadores e descansamos naquilo que Cristo fez por nós e lutamos contra o pecado, porque é uma luta constante, há uma luta constante em nosso coração, em querer voltar para o falso evangelho, em querer viver com prática da nossa carne, que parece que eu era até mais feliz, pastor. Pastor, quando eu estava ali, eu era tão feliz. Não, é porque agora Deus está trabalhando aquilo que lá você não estava sendo trabalhado. Deus está cavando aquilo que estava lá no fundo do seu coração, do meu coração. E agora Ele está trazendo à tona para que você possa viver de uma forma livre, satisfeita nele, tendo a alegria nele, descansando no poder dele, descansando na ação dele, perseverando por causa dele, vivendo para a glória dele. É isso que o Senhor faz com os teus filhos. E é no nome daquele que nos salvou que nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e cantar o cântico Poder da Cruz.